Olá, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos, em mais um vídeo de análise de filme, ou falando sobre filmes, né? Pois bem, hoje é domingão do Faustão, né? Fiquei em casa o dia todo, saí pra alguma coisa. Eu acho que eu não saí hoje, tá? Joguei bastante videogame, né? Assisti bastante coisa. Vi que o Terraria lançou o Terraria não, o Hytale lançou há pouco tempo, um jogo muito legal, inclusive pretendo falar dele sobre ele, né, em algum momento. Ou talvez jogá-lo, mas pelo que eu vi tá meio caro. Mas enfim. E hoje eu assisti um filme, né? Esse filme foi De Volta para o Presente, né? Filme muito interessante. Explicando um pouco do filme, basicamente assim, antes de tudo, eu vi um pequeno trecho do filme contando a sinapse, né? Sinapse ou sinopse? Acho que é sinopse, né? Do filme lá no Instagram, em um vídeo short. Eu achei a sinopse tão interessante que eu falei, nossa, tem que ver esse filme. Achei legal. Basicamente, então, a sinopse é durante o período ali um pouco pré-Guerra Fria ou de Guerra Fria, ah, os americanos eles constroem muitos abrigos nucleares com medos de ataques nucleares, né? Então, o pai do personagem principal ele constrói um abrigo nuclear que duraria 35 anos e durou 35 anos. Então, quando ele, enfim, contando já a história do filme, né? Passando um pouco da sinopse. Um dia, ele tá tão. Ele recebe uma. Ele tá recebendo uns amigos em casa, né? E aí ele liga a TV e vê o presidente Kennedy, então, falando dos mísseis em Cuba, né? Provavelmente fazendo referência ao episódio da crise dos mísseis de Cuba, né? Enfim. Então, o pai do protagonista, o pai do Adão, Adão é o nome do protagonista, né? Ele tinha muito medo de mísseis nucleares, né? Por parte, enfim, da União Soviética ou do Bloco Soviético, né? Dos países comunistas. Naquela época, o medo realmente era real. Então, ele constrói secretamente um bunker ali na casa dele, embaixo da casa dele. E nesse dia que ele tá recebendo os amigos e ele vê essa notícia do presidente falando dos mísseis, ele chama carinhosamente os amigos para ir embora e aí ele se tranca no bunker. Por coincidência, quando ele se tranca no bunker, cai um avião que tava com pane lá, um jato, né, na casa dele. E aí ele fala: pronto, é isso, né? Caiu um avião aqui em cima da minha casa. Ele não sabia, para ele foi só uma explosão. Então a guerra nuclear começou. E aí, pronto, ele programou o bunker para ser aberto só em 35 anos, né? Ou seja, eles ficaram 35 anos. E essa é a parte mais mentirosa do filme. Claro, tem várias coisas mentirosas nesse filme, mas essa é uma das mais mentirosas. Porque então você tem dois seres humanos e uma delas grávida, né? Então você tem um bebê que nasce naquele ambiente, educado unicamente pelos pais, eu já vou falar disso, e ele fica 35 anos. Ou seja, quando ele sai, ele tem 35 anos. Né? Olha que coisa. É. Uma doideira, velho. Uma doideira mesmo. Eu acho que isso não seria possível, tá? Falando do psicológico, embora a parte psicológica desses personagens não seja muito abordada no filme, né? E provavelmente tem várias obras que abordam muito mais esse tema de psicologia em ambientes assim. Embora a gente não tenha tido tantas experiências práticas de pessoas que ficaram presas em abrigos nucleares, eu imagino. Pelo menos não por décadas, né? A real é que provavelmente todos teriam ficado loucos, tá? Porque não é da natureza humana ficar num ambiente confinado sem tanta com tanta ausência de esti- estímulos sociais, né, de ver pessoas durante tanto tempo. Você pode até sobreviver um tempo, mas depois você provavelmente vai entrar em um colapso nervoso, enfim, vai acabar. Seu corpo vai começar a ficar num estresse absurdo e eu não sei o que vai acontecer com você, né? Então, tem essa questão da psicologia que no filme não foi tão abordado. Na verdade, o filho, né, o Adão que ficou 35 anos, nasceu no bunker, se criou no bunker, né? Quando ele sai, ele tá muito feliz. Na verdade, assim, ele sempre aparenta estar muito feliz. O filme não mostra uma cena de tristeza dele. Nem do pai dele. Como se o pai. É como se o grande sonho do pai dele fosse que isso realmente acontecesse e ele ficasse ali no bunker, né? Já pra mãe, né, que eu esqueci o nome, ela realmente estava apresentando uns sinais assim de loucura e de muito estresse, né? Porque ela estava ali já há muitos anos, 35 anos, né? E ela não aguentava mais, ela queria sair disso. Enfim, e aí o filme, só essa história já é muito legal pra assistir o filme, né? Pra saber o que acontece e tal.
filme ele tem nota 6.6 ou 6.7, eu tô vendo aqui, o que sinceramente é uma nota meio baixa, tá? Eu tenho um certo preconceito com filmes que tem nota abaixo de 7, né? Mas esse filme eu achei bom, cara. Eu achei realmente legal, tá? Ele é levemente profundo, é um filme fácil de se digerir, bastante mentiroso, né? Mas você tem alguns tipos de filmes, né? Um deles é o filme que é fácil de você digerir, e aí você assiste num domingo à tarde, como foi o meu caso, inclusive foi esse filme. Um filme do Adam Sandler, por exemplo. E você tem um filme que é ultra complexo, que você tem que ficar lá prestando muita atenção pra tentar entender. Às vezes você precisa ter um conhecimento prévio pra poder assistir o filme e ele fazer mais sentido, sabe? Esse tipo de coisa. Não é o caso desse filme, né? Ele é mais fácil de digerir. O que acontece é que muita gente dá nota alta pra esses filmes que são mais complexos, porque é um filme complexo, enriquecimento cultural e tudo mais, então vou dar uma nota alta, sabe? Esse tipo de coisa. Bom, enfim. E aí, o Adão, depois de 35 anos, né, criado ali pelos seus pais, ele sai do bunker. Mas antes, eu queria destacar algumas coisas, né? Primeiro, ele recebeu a educação do pai. O pai era um gênio. Eu não sei com o que o pai trabalhava exatamente, mas ele colecionava cartões de beisebol. E isso é muito importante, porque 35 anos depois, os cartões estavam valendo muito mais, né? E ele, tipo, era cada cartão valendo, sei lá, US$ 2.000, 4, US$ 6.000. Aí ele pagava as coisas com cartão de golfe, sabe? Uma doideira. Bom, enfim. E não só isso, mas ele aprendeu vários idiomas e várias habilidades. E isso é abordado no filme, né? É aquele conceito de arma de Tchakov. Se uma coisa é abordada em um filme em algum momento, provavelmente ela vai ser usada até o final. Então, se você tá tendo um filme lá sobre uma família e aí mostram um machado no cantinho da porta, assim, aí tá todo mundo passando e mostra o machado. Aí a câmera dá um closezinho no machado. Você fala, esse machado provavelmente vai ser usado em algum momento. E realmente ele vai. Porque não faria sentido filmar o machado ali, dar uma ênfase no machado se ele não vai ser usado, né? Às vezes a ênfase é sutil. Mas eu não lembro de uma cena que uma coisa foi dada ênfase e não foi usada, né? Enfim, arma de Tchakov é o nome desse conceito. Enfim. E aí ele aprende boxe do pai dele no bunker, né? Na verdade, a relação de pai e filho é incrível, né? Aprende vários idiomas, alemão, francês, inglês. Pelo menos o filme aborda esses três, talvez mais. Aprende muito sobre geografia, sabe de cor a capital de países, sabe várias informações. Enfim, entende sobre vários conceitos teóricos. Claro, de experiência de vida ele tem zero, porque ele morou dentro de um bunker 35 anos. Mas de conhecimentos gerais e de conhecimento técnico, matemática, física e o escambau, o Adão é um gênio também, porque o pai dele era um gênio. Inclusive, essa é uma coisa abordada nesse filme que, assim, se você parar pra pensar, é muito interessante, né? Tem uma cena em que o pai, ele tá segurando o Adão ali no sofá, numa conversa com a mãe, ele diz, o molequinho, ele, tipo, devia ter pouquíssima idade, ele já tava aprendendo a ler. E aí o pai diz alguma coisa como, até parece que ele ia aprender isso aqui na escola, ou na escola nenhuma seria tão rápido assim. Olha só que interessante, isso em parte é verdade. Se você é criado um ambiente, ou pelo menos eu imagino que sim, né? Se você é criado, já tiveram experimentos quanto a isso. Se você é criado em um ambiente que seus pais fazem alguma coisa, a tendência é que você seja um peixinho, né? Porque filho de peixe, peixinho é muito grande. Então, se você tem pais, paz, né? Se você tem pais esportistas, né? Você provavelmente vai gostar de esportes, não importa qual seja, mesmo que não seja o mesmo dos seus pais. Se você tem pais enxadristas, provavelmente você vai gostar muito de xadrez. Você pode até não ser o melhor, mas você vai gostar. Se você tem pais, agora indo para um lado ruim, se você tem pais alcoólatras, pais que brigam, família desestruturada, né, pai e mãe, a chance de você cometer erros grandes no futuro é muito grande. A chance de você não conseguir se encaixar em relacionamentos, a chance de você ser um cara mais isolado, a chance de você ser um cara mais agressivo, virar um criminoso. Tudo é a família, né? Tudo vem de berço. Pô, pois é, pois é. Existem as exceções, né? Mas as exceções, no geral, elas comprovam a regra. Filho de peixe, peixinho é. Tem um ditado muito certo, né? Enfim. Então, tem uma cena do filme em que ele usa os golpes de boxe que ele aprendeu do pai. Tem uma cena em que ele usa o francês que ele aprendeu do pai. Que ele usa os conhecimentos gerais que ele aprendeu do pai. Inclusive, o pai foi muito inteligente, cara. Porque ele comprou umas ações que 35 anos estavam valendo um milionário. Então, ou seja, quando eles saíram do bunker ali, eles eram muito ricos e o Adão nem sabia disso, né? Tem várias cenas legais. Ele acaba conhecendo uma garota, essa parte do filme já é mais ficcional e tal. Uma garota que tem alguns problemas no sentido de ela nunca achou um cara legal no relacionamento, né? Todos os caras, enfim, ela fala isso em algumas cenas, né, que fica com os caras por aparência, né?
por isso que não dá certo. E vice-versa, os caras também ficam com ela por aparência. E o Adão, então, coincidentemente, o nome dela é Eve, né? Adão e Eve, Adam e Eve, né? Coincidentemente, o Adão é o cara perfeito que aparece ali, que no começo ela estranha muito, mas que ele vai insistindo ali, sendo ele mesmo, e aí ela acaba se apaixonando por ele, né? E aí ela acaba sendo a pessoa que salva o Adam, né? Porque por mais que, assim, o mundo mudou muito em 35 anos, né? Então, aquela sociedade americana conservadora de muitos princípios e valores dos anos 60 já não é mais a sociedade que passou pelaquela revolução cultural, se é que eu posso chamar assim, dos Beatles, do movimento hippie, das drogas, dos psicodélicos, da, da, da origem sei lá, de movimentos sociais, de minorias. Então, tudo isso fez com que a sociedade sofresse um abalo e o mundo, em pouquíssimas décadas, ele se transformou a ponto de ser assustador, né? Enfim, muitas pessoas relatam isso, muitas pessoas falam disso. É aquela famosa frase: no meu tempo as coisas eram diferentes. No meu tempo as pessoas se respeitavam. No meu tempo ninguém se matava por aí. No meu tempo os pais conversavam e os filhos não passavam nem na frente. Enfim, a sociedade realmente ela foi modificando os valores ao passar do tempo. Não vou dizer perdendo os valores, porque os valores foram mudando, sofrendo alterações. As gerações, elas são reflexo das anteriores, mais alguns aprimoramentos. Para melhor, para pior, enfim, mudanças acontecem, né? Inclusive, eu tô curioso para saber como vão ser as próximas gerações, daqui a 20, 30 anos. Esses dias eu tava tendo uma conversa com um meu cunhado, né? Cunhado? Cunhado ou cunhado? Cunhado, né? Enfim. E aí ele disse que tinha medo de quando ele ficasse velho ser operado por um desses médicos que usa ChatGPT na faculdade. E fiquei pensando, pô, é verdade, né? A maioria dos profissionais que estão se formando hoje, na real, eles vão utilizar a inteligência artificial como um apoio muito grande. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Pode ter as duas pontas, porque por um lado você tem todo o conhecimento ali na sua mão, que deixa teu cérebro mais preguiçoso. Por outro lado, tem muito médico que, assim, não se atualizava, e aí ele usava conceitos ultrapassados e continuava exercendo a profissão, mesmo não tendo se atualizado para novas pesquisas e métodos científicos que foram aplicados. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. Enfim, no final tudo acaba indo bem, ele constrói o Adam com o dinheiro das ações que ele tem de milhões e milhões e milhões, sei lá, 15 milhões uma ação as ações que ele tinha da IBM, sei lá. Ele ele acaba construindo para os pais dele, tipo, compra um terrenão gigante e constrói para os pais dele a mesma casa da mesma época que eles moravam há 35 anos atrás. E daí pra frente o filme acaba, só que dá pra esperar que ele tenha tido uma vida feliz com a Eve, né? Bom, esse filme me fez refletir sobre algumas coisas, no mínimo umas 5 coisas, como eu já falei ao longo desse vídeo, né? Cada tema ali, relação com os pais, criação de crianças, escola, dinheiro, relacionamento, um montão de coisa. Ele é um filme que é sutil, mas ele até que aprofunda alguns conceitos, te faz pensar em várias coisas. Eu acho um filme legal, poderia desenvolver mais, mas acho que por enquanto tá bom, né? Deveria ter colocado como meta do ano, de 2026, assistir tipo 50 filmes. Porque se continuar nesse ritmo, eu acho que eu vou conseguir, cara. Tô assistindo um filme a cada uma semana, 2 semanas. E são todos filmes que eu nunca tinha assistido, então show de bola, viu? Da hora. Bom, é isso. Tchau, tchau.